A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Antônio de Castro Faleiro. Eu sou professor na Logos Ensino Superior de Teologia e estarei com você nesta disciplina que é Hermenêutica Básica. Nós estaremos a falar em várias AVAs, que são este tipo de aula virtual que nós temos, que é aula em vídeo apresentação. Então, a minha imagem não aparece, mas a minha voz. E a apresentação, que também ela é a mesma apresentação para o curso presencial ou o curso intensivo. Essas AVAs, então, são utilizadas nos três métodos que a Logos pode estar a utilizar para o curso de bacharel em teologia, os cursos de pós-graduação e também outros cursos que nós oferecemos. Então é um grande prazer estar com você. Eu espero que tenhamos este tempo na presença do Senhor, porque tudo que nós estamos a fazer, fazemos como para o Senhor e não para homens. E a disciplina da hermenêutica, esta AVA ou estas AVAs, poderão ser usadas inclusive por outros professores que assim o quiserem. Então, esteja sempre atento ao professor da sua turma e faça aquilo que ele estiver orientando. Então, se for eu, você seguirá exatamente como está aqui. Se for outro professor, você seguirá da forma que ele orientar para você. Eu quero mostrar o nosso lema, que sempre vai aparecer nas nossas AVAs, mas eu não estarei a gastar tempo falando sobre o lema, somente agora, que é uma aula inicial, que é o lema Logos é Deus Pai se revelando ao homem, Logos é Jesus Cristo salvando o perdido, Logos é o Espírito Santo nos ungindo para ir e testemunhar. Então sempre nós, como instituição acadêmica, teológica, de ensino superior, nós gostamos de lembrar algumas doutrinas básicas, como é o caso desta, que é a doutrina que nós no cristianismo chamamos de Trindade, né? Deus é um só Deus, mas ele se manifesta de forma trina, né? Então, como Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos então seguir e começar agora a nossa disciplina de hermenêutica básica. Este é o primeiro AVA da aula dupla 1, que é a aula 1 e 2, e a primeira parte da aula 1. Cada AVA nosso é de 15 minutos, então 3 AVAs é o equivalente a uma aula, porque uma aula nossa é 45 minutos. E quando nós falamos aula dupla, são 2 aulas, ou seja, 90 minutos. Então vamos seguir em frente. Hermenêutica. Quando se fala em hermenêutica, a primeira questão é o que é hermenêutica? Né? E hermenêutica, de uma forma simples, é interpretação de um texto. Né? Então, a hermenêutica não é usada somente para o meio cristão, religioso, né? Para se interpretar a Bíblia especificamente. Mas nós criamos uma hermenêutica bíblica e sobre ela que nós vamos falar. Existe hermenêutica, por exemplo, para o campo da parte jurídica, quando se faz a análise, a interpretação de textos jurídicos. E existem critérios, normas que eles seguem. Nós temos critérios, normas que nós seguimos como cristãos, porque nós consideramos que o livro ou as escritas que nós estamos a interpretar não são escritas comuns, não só são humanas, mas são inspiradas por Deus. Portanto, são a própria palavra de Deus. Então, como interpretar a Bíblia? É sobre isso que nós vamos falar nessa disciplina. Esta é a grande pergunta que precisa de ser respondida. Afinal, a Bíblia não é
qualquer livro. Vamos seguir considerando essas avas, e se o seu professor for seguir, no caso, se for eu, você seguirá assim, mas outros professores poderão ter formas diferentes. Então, sempre considere aquilo que o professor da sua turma estiver orientando, mas basicamente, aquilo que todos os professores irão pedir é uma leitura do livro texto, que são 344 páginas, um trabalho em grupo, um trabalho individual e extras, que o próprio professor irá determinar, como, por exemplo, vídeos auxiliares, que podem até ser avas de outros professores que estiverem na nossa plataforma ou no nosso canal da Logos. E, além disso, provas ou prova, né? Então, cada professor irá determinar se haverá o trabalho em grupo, o individual, se é uma prova, mais de uma prova, a leitura, enfim, tudo, porque tudo isso tem a ver também com o número de aulas, de horas-aula, né? Então, porque cada disciplina obrigatória da Logos tem que ter 60 horas-aula, né? Então, cada professor tem que fazer o seu plano de curso. O livro base deste curso de hermenêutica básica é esse livro que está aí, do Esdra Costa Bento, e se você não tem, você vai pedir ao seu tutor, no caso, aqueles que estão no modular, ou aqueles que estão no intensivo ou no presencial, ao seu assessor pedagógico, que fica na sua sala, né? Então, procure, peça o livro, você consegue em PDF, inclusive você consegue acessar via internet, porque é um livro público, ok? Bom, vamos seguir então e vamos ver, porque este livro é o livro texto, mas nada impede também que haja um fascículo texto. Normalmente nós temos o fascículo texto como fascículo apresentação, ou seja, toda essa apresentação, toda a escrita dessas apresentações são feitas através de um fascículo. Então, pergunte ao seu tutor ou ao seu assessor como será, ou ao seu professor, ok? Nós estaremos indicando a vocês alguns vídeos que são do YouTube, que vocês poderão estar assistindo. Então, eu vou começar a passar aqui à frente, você pode depois ir parando essa aba e anotando cada um desses links. Então, aí está um, né, que é do próprio autor do livro, para você conhecê-lo, né, e você perceber quem é ele. Nós temos também esse, que também é de um professor de hermenêutica. Nós temos este também, que você pode anotar. Então, nós colocamos 3, né? E aqui eu quero apresentar para você o índice do livro. Então, nós temos 9 capítulos, e nós temos o primeiro, que é Fundamentos de Hermenêutica, o segundo, que é Inspiração e Revelação, o terceiro, que é Hermenêutica Bíblica, o quarto, Hermenêutica Material, o quinto, que é Escolas Tendenciosas de Interpretação, que são escolas históricas, né, de interpretação. Depois nós temos o sexto, que é Hermenêutica Contextual, o sétimo, que é o Hebraísmo, o 8, que é Poética Hebraica, e o 9, que é Figuras de Linguagem. Então, nós vamos iniciar com fundamentos de hermenêutica, como introdução, que é o capítulo 1, da página 1 a 35. Então, eu pediria que, ao ver essas avas, dessas primeiras avas, você pegue agora o seu livro-texto e leia da página 1 até a página 35. E a primeira pergunta é, sem dúvida, o que é hermenêutica? Para o vídeo e escreva sua resposta, ok? Então dá uma parada e responda isso, antes de ver o restante. Eu sei que eu já falei algo, mas você poderia tentar responder. Se você parou, agora vamos continuar. Hermenêutica é a construção da chave que abre o nosso entendimento para a verdade. Hermenêutica é a área de crise da igreja, porque a Bíblia não erra, mas o intérprete erra. E ele segue a sua cosmovisão, a sua cultura, o seu conhecimento,
Para nós, Jesus é a nossa chave hermenêutica. Todos que estudam a Bíblia criam uma hermenêutica própria. As regras da hermenêutica sagrada, que é aquela que a igreja criou, foram estudadas durante séculos. Por que não usarmos essas regras, apesar de às vezes você ter as suas próprias? Mas, o que é hermenêutica? Vamos ver então o conceito. A hermenêutica é a ciência tanto bíblica quanto secular que se ocupa dos métodos e técnicas de interpretação, mais especificamente, interpretação de texto escrito, e basicamente o estudo e compreensão de textos. Nós já fazemos isso na escola, no ensino comum nosso, né? Quando nós temos aulas de interpretação de texto. Interpretação. Mas o que é interpretação? Vamos ver então um conceito. Interpretação é uma ação que consiste em estabelecer simultânea ou consecutivamente comunicação verbal ou não verbal entre duas entidades. Interpretação é um termo ambíguo quando, podendo referir-se ao processo quanto ao seu resultado, isto é, por exemplo, tanto ao conjunto de processos mentais que ocorrem no leitor, como, quando interpreta um texto, quando os comentários que este poderá tecer depois de ter lido o texto. Pode, portanto, consistir na descoberta do sentido e significado de algo, geralmente fruto da ação humana. A interpretação no texto sagrado, a Bíblia, é uma realidade individual ou coletiva, contudo é contextual e depende da cosmovisão do intérprete. O maior problema, sem dúvida, é o intérprete. E quem é o intérprete? Nós. Nós somos os intérpretes da Bíblia. Né? Então, nós estamos agora a seguir nas próximas avas para poder receber um conhecimento de regras. Regras que nos auxiliarão a poder estudar a Bíblia e interpretá-la. Claro, através da nossa mente, através do raciocínio, da lógica, mas nunca esquecendo da dependência do Espírito Santo. Porque quem realmente revela a verdade é o Espírito. Eu posso com a minha mente compreender um texto, mas não ter a revelação. Aquilo que nós poderíamos chamar de rema, né, ou a palavra viva, né, que sai do logos, que é o próprio conhecimento gnosis. Né? Então, guarde isso no seu coração e esteja a ver as outras avas. Nós, nessa disciplina especificamente, que é a hermenêutica básica, estaremos a estudar somente alguma parte bem básica mesmo, que são as normas e também esses assuntos básicos que Esdras coloca. Mas você também terá um outro fascículo só de regras. Então peça ao seu tutor ou o seu assistente pedagógico da sua sala também esse fascículo, o fascículo de regras, porque nós vamos falar das regras e você precisa, eu diria para você até decorar essas regras, são poucas, mas você precisa de tê-las para entender toda esta disciplina. Aqui é o professor Marco Faleiro, você está na disciplina hermenêutica básica do curso de bacharel em teologia. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia. Deus abençoe você e esteja pronto para a próxima aula, porque a próxima aula nós continuaremos este assunto. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. E eu queria também aproveitar e falar algo que eu tenho o costume de falar em todas as minhas turmas, que é uma frase que eu gosto de deixar. Eu sempre gosto de dizer aos meus alunos: seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus, amém.